Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, começando aqui o nosso podcast, primeiro episódio. Olha só, ainda não tem nome podcast, né? Pois é, talvez vamos abrir uma enquete para vocês nos ajudar a escolher o nome do podcast. Mas o que importa é que é o primeiro episódio. É isso aí, ó. Meu nome é Cristiano Fonseca, eu vou estar junto com você e esse é meu amigo André Alves. Estaremos juntos nessa jornada de conhecimento e transformação. Beleza! Nós criamos esse podcast para quê, pessoal? Para ajudar você empreendedor, você empresário que quer performar no mercado e enfrenta muitos desafios. Então nós vamos trazer temas práticos, temas dinâmicos, onde você já vai conseguir aplicar na tua empresa, no teu negócio, e você que trabalha com treinamento, desenvolvimento pessoal também vai levar esse conhecimento para os seus clientes, né? Certamente. Esse podcast tem um formato nesse bate-papo entre eu e Cris, trazendo soluções para você, como ele disse, empresário e empreendedor, e um segundo formato, trazendo grandes empresários, grandes nomes para, com certeza, agregar dentro do que você faz com o seu conhecimento em um tema específico. É isso aí. Então roda a vinheta. Vamos lá. Não tem vinheta, galera. Sem cortes, hein? Sem cortes, vamos lá. Então a gente vai trazer o tema de hoje. Como montar uma equipe de sucesso. Um dos grandes desafios, né? Um dos maiores desafios de empresários e montar equipe passa por vários fatores. Vários. Tem gente que acha que é simples, né? Só contratar, coloca lá, treina. E o que acontece em grande escala é que você perde dinheiro, você perde tempo, a sua equipe não está engajada e você não tem resultado. Nos últimos atendimentos que eu tenho feito, muitas pessoas falam, Cris, tem muito desafio para contratar, é muito desafiador, é muito difícil contratar. A gente contrata a pessoa, coloca ela para trabalhar e depois a gente acaba ficando com essa pessoa por não ter ninguém no mercado que vá suprir essa necessidade. Mas olha só, a pessoa está ali naquela função, ela não desempenha bem o papel dela e o empreendedor, o empresário acaba ficando amarrado com essa pessoa e consequentemente ele vai perdurando muito tempo essa pessoa dentro da empresa e ela acaba contaminando o time dela. Existem vários sintomas, para você que é empresário talvez se identifique, vários sintomas quando a gente fala de gestão de time, gestão de equipes. O primeiro deles é você ficar refém de um colaborador. É aquele cara que faz tudo, aquele cara que tem até uma excelente performance e você se vê refém daquele resultado, não tem um processo de contratação efetivo, perene, e aí o fato de não existir esse processo eficaz, você fica na mão daquele colaborador. É um dos de vários sintomas. O outro é contrata rápido. Então você tem aí uma rotatividade, alguma função na sua empresa. A gente tem que entender que a parte operacional é normal que haja realmente uma rotatividade maior, mas na parte tática muito difícil acontecer rotatividade. E quando acontece, o empresário se vê naquele momento assim, caramba, eu tenho que contratar alguém e contrata nessa urgência, contrata na necessidade, na correria e acontece um outro gap. Ele coloca uma pessoa que não tem, talvez, competência emocional para aquela função e, depois de um tempo, de um curto tempo, acaba demitindo novamente. Aí não faz gestão de custo, que é uma consequência absurda. A gente vai falar desses temas e outros assuntos nesse podcast de hoje e nos outros que estão por vir. É isso aí. E um dos grandes desafios, né, que a pessoa, como o André mesmo disse, a pessoa, na maioria das vezes, ela contrata muito rápido e demora muito a demitir. E essa pessoa não tem competências emocionais, na maioria das vezes ela não está alinhada com a cultura e com os valores da empresa, e isso traz um prejuízo gigante, né? Então, eu gosto de trazer uma metáfora, né, para o empresário. Você que contrata, é como se fosse um relacionamento. Você conhece o funcionário, né, e aí você chama ele para dentro da empresa, contrata ele, aí você começa um namoro. E aquilo vai aprofundando até você ter uma carreira aí de médio e longo prazo com aquele colaborador na empresa. Então essa metáfora ela não acontece na mesma medida que deveria acontecer como um casamento. As pessoas elas já assumem um compromisso muito rápido quando contrata rápido. E aí, olha só, você não treina e quando treina não tem um acompanhamento, a gente tem uma ferramenta chamada acompanhamento pré-efetivo, né, pré-funcional, que ele é muito top, que ajuda nesse processo de recrutamento de seleção para saber se aquela pessoa ela está apta a se tornar um grande colaborador. Então, a gente vai falar aqui de processos eficazes que vão te auxiliar nesse processo de contratação, de recrutamento, seleção, de retenção de talentos na sua empresa. Existem empresários, já ouvi isso no mercado, que uma das maiores dificuldades é reter o talento. Eles até vencem a barreira da contratação.
consegue contratar uma pessoa, treina, aquela pessoa está pronta e aí vem alguém do mercado e vai abduzir esse funcionário da sua empresa. Só que não é isso que acontece. O fato de não reter aquele talento é um outro gap, é uma outra falha de processo que a gente vai ver por aqui também. Top demais. O André me trouxe aqui uma característica tão importante que eu tive um cliente alguns meses atrás em que ele fez contratações e eu falei, alinhado aos valores que nós vamos tratar aqui, dos valores universais, eu falei, cara, essa pessoa não vai ter aderência ao cargo por conta dos valores. Ela não vai performar. E mesmo assim a pessoa falou, não, mas ela tem muito tempo de mercado, ela tem conhecimento, ou seja, uma pessoa que tinha um currículo excelente, que já tinha conhecimento no mercado, já atuava mais de 10 anos no mercado. Consequentemente, 3 meses depois, ele teve que desligar 2 pessoas do time dele, que foram essas contratações erradas que ele fez. Mesmo eu alertando ele, o empresário, ele ainda contrata muito pelo currículo e pela experiência. E acaba demitindo pelo comportamento. Né? Não, e na verdade a gente fala de um percentual muito alto, quase 90% demite pelo comportamento. Veja bem, vamos acabar com um mito aqui. Ainda assim é necessário contratar pelo currículo. Ainda assim é necessário você avaliar a experiência profissional. Mas você tem que entender que num processo de recrutamento e seleção, existe um processo, algumas etapas. E assim, eu sou a favor de simplificar as etapas. Etapas eficazes. Então, se talvez o primeiro filtro, o primeiro currículo seja análise de currículo, cara, excelente. Analisei o currículo, é apto para a vaga. Qual é outro processo eficaz que vai me trazer clareza se essa pessoa é para essa função, para essa vaga certa? Então, quando a gente fala de contratação, é um tema ainda, para muitos, né, um bicho de 7 cabeças, um bicho papão, só que é algo simples, porém com processos eficazes vai te dar a assertividade de performance, mas não garante o resultado. Isso é importante dizer. Exatamente. A gente vai trazer aqui características para você, empresário e empreendedor, para você já implementar. Ao final desse podcast, a gente vai trazer aqui um passo a passo para que você implemente e, consequentemente, tenha uma contratação muito mais assertiva. Beleza? Então, nós entendemos aqui os maiores desafios. E quais são as estratégias que a gente pode utilizar, então, para essa recrutação? Acho que nesse próximo tópico aqui não tem como a gente falar de estratégias sem falar de perfil comportamental, né? Impossível, impossível. Você, gestor que não usa ainda algum software, algum processo que fala de análise de perfil comportamental, você está atrasado no mercado. Então, quando a gente fala de contratação, a gente fala de um ponto principal, que é colocar a pessoa certa no lugar certo dentro da sua empresa. E aí, vamos trazer também a clareza da contratação em si. O que acontece na maioria das vezes é uma contratação externa. Então, é um processo de recrutamento e seleção externo, onde eu vou no mercado e busco o melhor profissional tecnicamente para aquela vaga. E aí eu tenho um filtro, que é um outro processo que eu vou analisar a soft skill desse futuro colaborador para ver se tem aderência àquela função. E tem a contratação interna, onde você pode promover um excelente colaborador para uma vaga afim na sua empresa. Independente se é externo ou interno, eu tenho que ter esse processo para saber qual é o perfil daquele candidato. Perfil de traço comportamental, de traço de personalidade, de estilo de liderança, de competências, de valores, de pontos a melhorar, que são os pontos de melhoria, de estilo de comunicação, tudo isso você vê que é tão importante na hora que eu vou colocar alguém dentro da empresa para uma vaga específica. Olha só que profundidade. A gente tem gente que contrata às cegas, analisando apenas o currículo. E mais de 90% são demitidos por conta de competência emocional. Eu vejo um dos grandes desafios, né? Eu acompanho muitas empresas na parte comercial. Qual é o grande desafio? A pessoa pega um excelente vendedor que está performando muito bem em vendas e fala, cara, vou transformar esse cara aqui num supervisor. Vou transformar ele no meu gerente do meu time de vendas. E acaba que essa pessoa não consegue performar. Por quê? Não tem um comportamento adequado, ele não sabe liderar, ele não sabe gerir um time e, consequentemente, essa pessoa acaba perdendo um excelente vendedor e também um gestor que, consequentemente, ele não vai performar no time, né? Verdade. E sim, Cris, muitos erram, eu vou focar em processo, porque se eu tenho um processo eficaz, eu treino em cima daquele processo, isso me dá um autogerenciamento enquanto empresário. Então, muitos pecam também na questão do treinamento daquele colaborador. Então, eu contratei e aí eu não tenho um treinamento eficaz. Quando tenho, eu não tenho um acompanhamento. Então, assim, é muito desafiador quando você contrata errado, não treina de forma suficiente, não promove um aculturamento daquele funcionário, certamente ele não vai te dar resultado e você vai ter que demitir. Então, a gente está vendo aqui algumas etapas cruciais para que você tenha êxito, não só na contratação, mas no desenvolvimento daquele colaborador, para que ele venha a ter uma longevidade na sua empresa.
Top demais. E assim, para trazer bem, de uma forma bem prática, você tratou das soft skills. Se a gente fosse traduzir isso para o empreendedor, que muitas das vezes não tem esse conhecimento, o que seriam essas soft skills? Habilidades ou competências emocionais. Por exemplo, eu quero contratar alguém para a área de vendas, então seria um consultor comercial. Você vai ter lá, eu tenho as atribuições daquela função, ligar para as pessoas, ver e-mail, enfim, atribuições. Competência técnica, mexe talvez em planilhas de Excel, mexe no Word, ok. Seriam os hard skills? Seria o hard skill, tá? Ah, beleza, André. Agora vamos falar de soft skill, competência emocional. Tem que ser alguém comunicativo? Tem que ser alguém persuasivo? Tem que ser alguém sociável? Então a gente começa a ter, primeiro, criar da função. Então eu tiro o foco agora do futuro colaborador. Para a função de assistente comercial, consultor comercial, ele tem que ter, além dessa habilidade técnica, essa habilidade emocional. Top demais. É muito mais fácil eu treinar um colaborador em uma habilidade técnica que ele não tenha do que desenvolvê-lo em uma competência emocional que ele tem deficitária. É muito mais difícil eu por esse segundo lado. Por isso que o filtro, quando você usa o assessment na contratação, é quando você entende que ele tem a aderência de competência emocional para essa vaga, então eu vou treinar ele na competência técnica. Top demais, top demais. Vamos começar então a abordar cada um dos perfis para que eles consigam entender. Perfil da dominância. Vamos lá. Dominância, fator dominância. Lembrando que a gente vai falar agora da teoria DISC, então são 4 fatores de comportamento que permeiam a teoria. Fator dominância é aquela pessoa que é objetiva, clara, concisa, direta. É aquela pessoa que tem um foco no resultado. Então essa pessoa, ela não é emotiva. Ela tem uma tendência a ser mais racional comparado aos outros fatores que nós falaremos daqui a pouco. É uma pessoa que tem uma visão de médio e longo alcance. Então é aquela pessoa que não se atenta a detalhes. Ela vai direto para a execução. O foco dela está no resultado. No resultado. Ela vai buscar o resultado a qualquer custo. Exatamente. Ousadia é o nome dessa pessoa. A emoção que norteia esse indivíduo é a raiva. Quando a gente fala de raiva, é aquela pessoa que é pavio curto e que certamente vai estar focada em te trazer um resultado. É uma pessoa que geralmente tem uma assertividade muito grande nas decisões, é uma pessoa mais objetiva, né? E que vai trazer um resultado que você espera, na maioria das vezes, na sua empresa. Ele vai buscar esse resultado. Só que essa pessoa, se ela não tiver as competências emocionais bem desenvolvidas, possa ser que ela passe por cima do time, passe por cima até mesmo de regras em busca desse resultado. É uma pessoa muito competitiva. Olha só a importância de entender isso. Então, isso faz parte da essência dessa pessoa e ela precisa desenvolver outras competências emocionais para quê? Para que tenha um bom clima organizacional. Então, o fator dominância é importante você ter na equipe e nós temos que olhar para a empresa como um todo e ter os 4 fatores de comportamento nas funções adequadas. Então, não adianta ter uma empresa só de dominante, por exemplo, senão vai ser uma guerra na sua empresa, né? Quem bate meta, quem vence mais. Então, esse fator é um fator de ousadia, coragem, determinação e competitividade. Talvez seja aquela empresa que tem muito cacique para pouco índio, né? Exatamente, exatamente. Beleza, aqui a gente trouxe de uma forma bem prática, acho que bem didática, o fator da dominância e já nós vamos trazer quais seriam as funções na sua empresa que se adequariam mais a esse fator. Vamos para o próximo fator? Bora, fator da influência. Esse fator fala de persuasão, comunicação, sociabilidade. É aquele colaborador que chega na empresa e fala com todo mundo. Sorriso de orelha a orelha. É aquela pessoa que começa a se expressar não só com a boca, mas com o corpo também. Então ele é altamente expressivo, otimista ao extremo. É aquela pessoa que chega num setor, por exemplo, e inflama, incendeia o setor quando chega. Então é alguém muito mais sociável. O foco dela está em pessoas e tem uma necessidade grande de falar. Boa. Ela gosta desse relacionamento com pessoas, né? Ela gosta de falar, aquela pessoa mais sociável, aquela pessoa mais extrovertida, aquela pessoa que muitas das vezes vai levar o clima da equipe, né? Certamente. Gosta de elogio, gosta de elogiar, tá sempre com um sorriso no rosto. É dificilmente você ver essa pessoa abatida emocionalmente triste, porque ela tem um recurso interno de otimismo que está sempre motivando a si e também motivando as outras pessoas. E da mesma forma que o dominante, ela tem uma tomada de decisão muito rápida, mas diferente do dominante, ela é mais emocional. Exatamente. Olha só que interessante. A gente está trazendo aqui 2 fatores, os 2 primeiros fatores, e falando da tomada de decisão. Então o dominante decide rápido, assim como o influente decide rápido. Os 2 decidem rápido. E por um simples motivo, eles têm na sua característica a necessidade de influenciar pela comunicação. Claro que o dominante, ele fala, a comunicação é mais direta e objetiva, enquanto o influente ele é mais prolixo na sua fala. Mas ambos decidem rápido. O dominante de forma racional e o influente de forma emocional.
E a tomada de decisão do dominante é buscando o quê? Buscando sempre um resultado. Já o influente, ele tem essa tomada de decisão rápida, mas buscando o quê? Melhores relacionamentos. Exatamente. E aí, se você tem na sua empresa, por exemplo, um influente onde você precisa tomar decisões mais assertivas, talvez essa pessoa não se adeque tão bem a essa vaga, né? E é importante você olhar para o seu time agora e falar, será que eu tenho muito dominante? Será que eu tenho muito influente? Muito influente? E como é que eu resolvo isso? Ainda faltam 2 fatores, né? Fica tranquilo, né? Fica tranquilo. Vamos falar agora do quarto fator, que é o fator da estabilidade. Terceiro, é verdade, terceiro. O fator da estabilidade. Cara, é um fator excelente, assim como os demais que nós falamos, todos os fatores são bons no lugar certo. Quando eu consigo extrair o melhor de cada colaborador para aquela função específica. Mas a estabilidade, ela fala de planejamento. Ela fala de pausa, ela fala de ritmo. Então é um perfil que aponta para pessoas que têm uma característica de ouvir mais do que falar. Então alguém mais planejador, alguém mais empático. O foco está em relacionamento, não em pessoas de forma abrangente como influente, mas no relacionamento. É aquela pessoa que chega na empresa sem ser notada, não fala muito, observa mais. Ele é atento à metodologia. Então, o estável, ele é muito movido por método. Ele tem que ter a clareza do início, meio e do fim. Passo a passo, como é que vai acontecer. Né? Como eu faço isso? Então, olha a clareza de você até delegar algo para ele, se você lidera um time que tenha estável. E ele ouve mais do que fala. Então, é natural que num dia de trabalho, por exemplo, ele venha falar poucas coisas, mas está atento a tudo por conta da escuta dele ser bem trabalhada na questão de uma soft skill. E vale dizer que a tomada de decisão do estável, ela é diferente do dominante e influente. O estável ele já decide de forma demorada, porém com um foco mais emocional. Com foco mais emocional. Ou seja, se você tem na sua empresa alguém que precisa tomar decisão, talvez o estável não seja uma melhor contratação, né? Não seja. Tem que agir rápido no improviso, talvez o estável não seja a melhor pessoa. Interessante dizer que se você contrata um estável e contratou certo, ele necessita de um acompanhamento. Então é um perfil que você vai ter que treinar e estar sempre acompanhando ali, colhendo feedback, dando feedback, porque é um perfil que precisa disso. Exatamente. Ele precisa desse acompanhamento, ele quer se sentir acompanhado. Uma das coisas do estável, das emoções, é que ele quer se sentir seguro nessa jornada. Exatamente. Se ele não se sentir seguro, ele vai se sentir meio perdido e talvez ele não performe tão bem na sua empresa. Né? A estabilidade para o estável é muito forte. Quando você fala de estabilidade, é uma estabilidade de ele ter clareza do todo. Uhum. Tá, então eu chego, eu faço isso, né? Ele não é sistemático, ele é metódico. Como eu faço isso, né? Qual é o passo a passo que eu preciso fazer? E outra, dê a ele previsibilidade. Contratei um estável, e agora? Delegue as ações para ele dando um prazo. Se você impor ali, ó, tem que ser para agora, e já era, ele trava, é um perfil que trava. Já dominante não. O dominante, você dá ele um prazo, ele encara como um desafio e te entrega antes do prazo. Uhum. Já o estável é totalmente diferente. Determina um prazo para que ele possa, no método dele, ser eficaz nessa entrega. Top. E antes de ir para o último fator, eu quero falar com você, empresário e empreendedor. Tá vendo quantas características tem diferentes, além do currículo, além de você olhar a experiência? A gente falou dos 3 primeiros fatores, estamos caminhando para o último fator agora, que é o fator da conformidade. Mas quanta coisa você pode aprender, quanta coisa você pode passar a implementar no teu processo de recrutamento e seleção, né? E não só isso, mas na empresa como um todo. Exatamente. Então você que está aqui nos ouvindo, eu tenho uma empresa que tem 20 colaboradores, tenho 10, tenho 100 colaboradores. O primeiro passo é fazer o mapeamento de todo o seu time. Porque pode ser que a sua empresa ela tenha muito mais dominante do que deveria. E agora? Talvez isso explique, não estou batendo meta, não estou sendo assertivo, está faltando detalhe em processos. Talvez sua empresa tenha muito mais influente do que os outros perfis. E aí causam sérios problemas por conta disso. Uhum. Então fazer um mapeamento de todo o seu time é crucial para quê? Para ter um time de alta performance, um time engajado que melhora o clima organizacional, trazendo lucro para sua empresa, que é o mais importante. É isso aí. E vamos para o último fator, não menos importante, Vamos os conformes. Fator da conformidade, é um fator que é atento aos detalhes. Ele se confunde muito com o fator da estabilidade. Mas o que diferencia o conforme do estável é a sistematização. Enquanto o estável é método e ritmo, o conforme ele é sistemático e processual. É aquele cara que é o famoso cri-cri da empresa. Pô, alguém sentou na minha mesa. Aí pergunta, por quê? Pô, tá aqui, a caneta tá fora do lugar, meu copo tá fora do lugar. É o chato da empresa. É o chato da empresa. É o chato da empresa. É aquele cara que chega num setor e ele consegue identificar
aquilo que tem que melhorar no setor. Tem que melhorar isso aqui, aquilo, porque ele vai direto no que tem de pontos de melhoria. É um fator do detalhe. É um fator do perfeccionismo. Então ele é muito racional. Muito crítico, muitas das vezes, né? Muito crítico, muito autocrítico. É um fator que você, quando você tem que lidar com conforme, é importante que você vá munido de informações e detalhes. Porque é um perfil que é movido por isso. Então eu vou treinar um funcionário que ele é conforme, eu tenho que explicar a motivação de treiná-lo. E o porquê você está fazendo aquilo. O porquê. Porque se não fizer para ele sentido, ele vai encontrar um outro meio dentro da cabeça dele, não, é sistematização, para que ele tenha uma performance frente a esse treinamento e a entrega de um resultado. Então é um perfil racional, é um perfil detalhista, é um perfil que o foco é extremo no detalhe, um perfil autocrítico, é um perfil que ouve mais do que fala e o foco está na tarefa. Então quando você delega algo para ele vai executar a tarefa nos detalhes, nos seus pormenores em busca de um resultado. É aquela pessoa que também a tomada de decisão dele, semelhante à do estável, é uma decisão mais demorada. Mais né? demorada. Mais demorada, só que diferente do estável, que é emocional, ele é mais racional. Certamente. Ele vai procurar o quê? Fatos e dados para embasar aquela decisão dele e por isso, muitas das vezes, ele demora a tomar uma decisão. E muito cuidado ao dar um feedback para essas pessoas, para esses fatores. Então, se você vai dar um feedback para um dominante, por exemplo, tem que ser um feedback direto, objetivo, sem muito viés emocional, mas apontando no que ele tem que melhorar. Para que ele venha ter um novo resultado ou um melhor resultado. Para o influente, tem que ter um pouco mais de carga emotiva. Não pode ser tão direto e tão objetivo. Não, ele vai quase que chorar. Exatamente. Então você tem que dar um feedback levando pela importância dele na empresa frente a essa melhoria que ele vai ter. Já para o estável, é totalmente diferente de feedback. Você tem que primeiro acolher o estável. E acolher de que sentido? De mostrar para ele também a importância dele naquele setor, o quanto ele é relevante e você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. E não conforme, por exemplo, é extremamente desafiador, porque é um perfil que não lida bem com erros. Uhum. Então, conforme quando erra, ele está indo, entre aspas, contra a sua essência, porque ele é detalhista, é perfeccionista. Então, se ele erra, ele admite que falhou em algum processo. E para dar um feedback para um conforme, você tem que estar munido de detalhes de informações para que venha, entre aspas, convencê-lo de que ele errou. Mas ele é um perfil, assim como os outros, né? Muito fácil de lidar. Sabendo da maneira certa de você lidar, né? Então, se você é empresário, empreendedor e trata as pessoas da mesma maneira, pode ter certeza que você não está conseguindo extrair delas o melhor, né? Olha só, eu trato na minha empresa todo mundo como igual. Mesma régua, esquece. Está falhando no seu onboard, por exemplo, no treinamento de times. Então, se você só contratou, não treina... E, André, quando é que deve ser o treinamento? Cara, a gente aqui atende grandes empresários. Treinamento semanal, treinamento mensal, treinamento trimestral, semestral e anual. São tipos de treinamentos para setores específicos e diferentes. Cada um com tempo determinado, cada um com uma metodologia determinada. Com acompanhamento de evolução, com acompanhamento de indicadores. Então a gente está falando agora de uma outra parte, que é treinar essas pessoas frente aos seus perfis de comportamento. E para trazer de uma forma bem simplificada aqui, onboarding. O que seria esse onboarding? Primeiro você tem que ter um dashboard. Primeiro, indicadores cruciais para que o seu time ele continue se desenvolvendo na sua empresa. Então veja lá, eu tenho um onboard do setor comercial, eu tenho um onboard do setor de atendimento ao cliente, eu tenho um onboard do setor de frente de loja, eu tenho um onboard do setor de linha de produção, eu tenho um onboard do setor financeiro, marketing. Você tem que ter um onboard de cada setor. E primeira coisa, antes de você criar esse onboard, quais indicadores necessários para cada um dos setores. Em cima dos indicadores, quem são as pessoas, e aí sim eu passo a treiná-los olhando esses vieses de comportamento. Top. E trazendo de uma forma bem prática aqui, o onboard é o treinamento inicial que o funcionário tem ou deveria ter, né, antes de entrar numa empresa. Que a maioria não tem. A maioria não tem. Então, se você é empresário, você é empreendedor e você não tem esse treinamento onde você senta com o teu funcionário, teu novo funcionário, teu novo colaborador e fala, olha só, isso aqui é o que nós esperamos de você, é isso aqui que você vai desempenhar nessa sua função, eu vou te treinar aqui, eu vou trazer aqui as características que você precisa desenvolver. Se você não tem esse treinamento inicial, consequentemente, essa contratação vai ser uma contratação mais desafiadora, né? E aí o pior, né, Cris? Desafiadora, aí você cobra dessa pessoa. Resultado. Aí, mas que resultado? Como é que eu entrego isso? Ele vai entrar. Como é que eu vou medir esse resultado se eu não tenho indicadores? Ele vai entrar em um vício de comportamento que pode estar existindo na sua empresa.
Cada um por si, Deus por todos. E aí vem um sério problema que a gente vê nas empresas, é o que? Caramba, esse cara parecia tão bom, se juntou com outra pessoa na minha empresa e acabou se perdendo. Eu acho que estou falando da sua empresa, hein? Olha, isso acontece, é raro, mas acontece muito, né? Muito, muito. Então o onboard, resumindo, é o treinamento do colaborador. Tem que treiná-lo. A gente deu um passo atrás para falar de indicadores. Aí você está aí, de repente, puxando os cabelos, né? E não tem nada disso na minha empresa. E não tem onboard, não tem um processo eficaz de contratação. Não tem indicadores. Não tem indicadores. André, e agora? Calma, que vai ter uma solução para você no final. Respira, respira. Agora a gente vai no ping-pong aqui. Eu vou falar um fator, você fala um outro fator, e você vai falar quais seriam as melhores funções de cada fator. Então eu vou começar já mandando dominância. Quem que eu contrataria? Quais seriam as funções mais indicadas para um dominante? Dominante, tomada de decisão rápida. Então, dependendo da sua cultura da empresa, do que você vende de serviço ou produto, setor comercial, bom ter um perfil dominante ali. A gente pode até ter 2 perfis, tá? Num setor específico, mas setor comercial é bom ter um dominante. Gestor comercial é bom ter um dominante. Uma parte mais tática da empresa. Mais tática, é bom ter um dominante que é tomada de decisão, alguém que é direto, objetivo, com foco em resultado. Então isso é importante. Está falando de um setor específico comercial. André, mas a minha empresa ela é grande, tem outros setores, setor de linha de produção. Será que o dominante vai se desenvolver bem ali no setor, na parte operacional? Depende do que você produz. Uhum. Se é uma produção que exige minúcia e detalhe, não. Já não é esse fator, já seria um outro fator, por exemplo. Boa, boa. Manda aí então. Fator da influência. Influência. Também no time comercial cabe muito bem o influente. Atendimento ao cliente. Se você tem atendimento ao público, o influente ele vai desenvolver essa habilidade, ele já tem isso nato nele, essa habilidade de atender ao público, de envolver o público ali, e ele vai desempenhar muito bem a função de vendedor, a função de atendente. Se você tem um atendente de loja, se você tem um atendimento no seu consultório, o influente vai desenvolver muito bem essa função, né? E o lidar com as pessoas, né? Então, alguém que vai, um secretário, de repente, né? Então, alguém que vai trabalhar com recebendo esse cliente na sua empresa, um influente, certamente é a melhor pessoa. Exatamente. Agora, imagina, colocar um influente no setor financeiro, por exemplo. Pô, no setor de produção que você tem que estar atento a detalhe, a minúcia, consequentemente, a tomada de decisão não vai ser muito boa se você contratar um influente. Ah, não, mas é o meu primo, é o meu filho. Esquece, amigo. Não tem como. A sua empresa ela não tem um onboard para trabalhar soft skill. Não tem. E aí vai ser muito desafiador. Muito, né? muito. Então, vamos lá agora para os estáveis, nossos amigos estáveis. Os estáveis, ó. Importante fator para trabalhar num serviço de atendimento ao cliente. No saque, por exemplo. Trabalhar no saque, alguém que está ali, ó, recebendo a ligação de clientes insatisfeitos, de clientes que estão reclamando do produto ou serviço, essa pessoa, de forma empática, se coloca no lugar do cliente e dá a melhor solução para o cliente, transformando, assim, o papel da sua empresa, né, para não ter um desgaste na sua empresa. Então, é um perfil que lida muito bem com o saque, por exemplo. André, eu poderia ter um influente no financeiro? Depende. Influente no estável? É o estável, né? Depende. Se ele tiver um traço maior do fator da conformidade, pode ser que sim. Se ele for de repente estável conforme, pode ser. É um perfil que, lembra, o influente é método. Então é importante. É aquele perfil que trabalha muito bem no bastidor. Então, por exemplo, um setor pedagógico, se a tua empresa é escola, setor pedagógico, aquele que cria métodos dentro do setor pedagógico, pode ter um estável sem problema. Setor de RH também. Setor de RH. Funciona então é um perfil relacional, porém metódico. Boa, muito boa. Então manda aí o próximo. E o conforme? O cri-cri, né? O cri-cri é aquela pessoa não tem na empresa, não tem na empresa. Não tem na empresa, claro que sim, você precisa, como o André falou, fatos e dados, uma pessoa excelente para trabalhar onde? Trabalhar no setor de qualidade, acompanhar a qualidade do que está sendo executado. No setor financeiro, excelente para setor financeiro, que vai olhar os números ali, ó, passo a passo, etapa a etapa, vai olhar com propriedade, não vai entregar um trabalho que você vai ter que refazer, o trabalho dele vai ser limpo. Então, para os setores de qualidade e setor financeiro, o conforme se encaixa muito demais, bem. Contábil, tributário, auditoria, é um perfil, como o Cris falou, que também é um perfil de bastidor, mas é muito atento à minúcia, ao detalhe e não vai ter retrabalho. Olha a importância que a gente trouxe, e nós falamos só de setores bem espaçados, né? Poderia trazer dezenas de exemplos, mas na sua empresa é importante você entender de pessoas para colocar a pessoa certa no lugar certo, extrair melhor de cada um e ter grandes resultados.
Top demais. Então, vamos para um passo a passo para uma contratação mais assertiva? Bora. Primeira coisa que ele precisa fazer, ele vai analisar o quê? Currículo. Currículo. Primeira etapa, primeiro filtro. Se a gente fosse colocar aqui num funil, a primeira etapa seria o currículo. E você percebe que essa etapa já até existe na sua empresa. Sim. Que é a análise de currículo, a análise da experiência profissional. Então, essa etapa não muda. André, qual seria um segundo filtro? Aí depende muito. Tem empresas que trabalham com dinâmicas. Dinâmica, eu ia falar. Muito bom. Implementam dinâmicas para saber essas pseudos soft skills, porque enquanto não tem indicador que mensure, então deixa eu saber se essa pessoa ela é comunicativa, participativa, planejadora. Então, ainda assim, você pode ter implementações de dinâmicas na sua empresa como segundo passo de processo de contratação. Exatamente. E essas dinâmicas, consequentemente, vão fazer mais um filtro ali. E depois disso... Eu colocaria entrevista direta. Entrevista direta com o gestor. Com o gestor. Aí, olha só, eu colocaria com o gestor do setor. Não colocaria com o estratégico. Com o gestor, que é a parte tática. Então, se você está vendo comercial, aí eu fiz lá análise de currículo, dinâmica, aí sim, entrevista direta com o gestor comercial. É para o financeiro, com o gestor financeiro. Para ele explicar qual é a cultura do setor. Porque às vezes a cultura do setor é totalmente diferente da cultura da empresa. Totalmente diferente. Não é tão dinâmico. Então, olha só a importância disso. Não, então ele teve uma entrevista direta com o meu gestor da área que eu estou contratando. E como o nosso objetivo aqui é fazer com que você que está assistindo esse podcast, você performe, vamos trazer aqui de uma forma bem didática para eles o que seria essa diferença de estratégico, tático e operacional. Operacional é a base. É a base. Da sua empresa. É onde tem a maior rotatividade. Vamos falar de um supermercado, por exemplo. Quem está ali no operacional? Aquela galera que está ali todo dia no batente. É o caixa do mercado, é o auxiliar de serviço geral, é o segurança, é o repositor, é a galera do açougue, da padaria. É o soldado na empresa, vamos dizer isso aí. assim. É o cara que vai arregaçar as mangas e vambora. É o chão de fábrica. Chão de fábrica, é o mão na massa. Essa galera. Quem é o tático? É o seu time de gestores. É o meio campo da sua empresa. É quem ouve o operacional, leva a demanda para o estratégico. É quem recebe as demandas do estratégico e traduz no onboard para cada setor específico do operacional. Seria um supervisor, gerente, gestor, seriam essas pessoas na sua empresa. Top. Tá, e o estratégico é o CEO da empresa. Ele pode ser um gerente geral, tem essa função também. Pode ser o proprietário da empresa. Pode ser o dono da empresa, e vale dizer que se o dono exerce função de gerente geral ou de CEO, então ele, além de dono, ele trabalha nessa empresa, então ele é um funcionário da empresa dele. Se ele é só dono e não ocupa essa carreira, né, essa cadeira do estratégico, ele tem que contratar alguém que tem esse perfil de estratégico, então é o CEO. Top demais. E o que o André trouxe aqui, um dos grandes desafios é o quê? Como a gente viu, se a gente pudesse colocar numa pirâmide o estratégico aqui em cima, o tático no meio e a base dessa pirâmide seria o operacional. Um dos grandes desafios, tem que fazer uma contratação no operacional. O dono da empresa, o proprietário, o diretor, que é a pessoa que teria que estar pensando na estratégia da empresa, ele pega e bypassa o tático dele e vem aqui na contratação do operacional. Consequentemente, ele passou por cima do tático aqui, ele vai contratar, só que quem vai cuidar dessa pessoa é o tático. E por isso que o André falou, cara, vai para o terceiro passo, anotou aí, terceiro passo é a entrevista, tem que ser com o setor tático. Não é isso? E faz total diferença na contratação. Total. Certeza. Porque quando ele for para a próxima etapa da contratação, ele está levando, porque são candidatos. Eles vêm num circuito na sua empresa, e quando ele chega nesse nível do passo 3, eles estão praticamente aptos. O que acontece é que na maioria das vezes você já contrataria essa pessoa. Porque ela já está apta, é a melhor pessoa para essa vaga, e às vezes não é. É isso aí. E aí, a gente passou pelo filtro do currículo, vimos a questão da experiência, vimos a questão das dinâmicas, e aí foi para entrevista. Depois da entrevista... Aí sim, eu aplicaria o software de análise de comportamento. Aonde você vai identificar o perfil... O perfil exato. Que tem aderência maior àquela vaga. Exatamente. Ali é crucial. Se eu tenho lá... Dos 10 candidatos iniciais, agora eu estou com 4. Certamente, os 4 desempenhariam a função que você está contratando. Só que quando eu aplico esse quarto passo, que é crucial, às vezes dos 4, 2, 1. Ou até os 4 têm aderência, só que ele vai me dar em ordem de intensidade. Então, o que vai ter possivelmente mais performance é fulano ou beltrano. Então, esse quarto passo, ele é primordial para a contratação. E aí você tem uma contratação mais assertiva. Vale lembrar que não garante performance de resultado. Com certeza. Não garante, tá?
Eu vou contratar o Neymar para minha empresa. Pô, mas se o Neymar não quiser jogar, não adianta. Exatamente. Então, é isso que é claro que a gente tem que ficar claro isso. Mas, André, mas eu seguir esse passo certinho, muito difícil você não ter resultado. Isso aí. Então, olha só como a gente dinamizou e simplificou um processo de contratação. E o quarto passo é crucial. Acabou aí? Não. Essa é a etapa de contratação. André, contratei. Aí tem que ter processos eficazes. Acompanhamento pré-efetivo. Um onboard da empresa muito bem definido. Um onboard da empresa definido. Os KPIs que ele precisa estar, os indicadores, né? Tem que ter do setor específico, o treinamento, acompanhamento de feedback, os princípios que norteiam cada setor. A gente está falando aqui de conceitos, mas a gente tem aí um cabedal de ferramentas que auxiliam você nessa etapa pós-contratação. Isso aí. Não tem como. E o maior desafio nesse fundo de funil, vamos colocar assim como o fundo de funil seria a análise de perfil comportamental, das pessoas que não têm essa análise, que não fazem essa análise, dos empresários que não fazem, é que ele acaba contratando pessoas semelhantes ao perfil dele, né? É o que mais acontece. Por conta da homofilia, né, onde você tem a tendência natural de se aproximar de pessoas que têm características comportamentais iguais à sua. Então, isso é natural do ser humano. E na empresa é a mesma coisa. Eu contrato pessoas que têm as mesmas características que eu tenho comportamentais. E isso é tão importante por quê? Porque eu contrato iguais. E imagina aí, uma empresa com pessoas iguaizinhas a você. Aí você talvez esteja aí do outro lado assim, ó. Pô, seria top demais. Aí eu pergunto, será mesmo? Será? É um grande desafio, né? Porque você pode ter, por exemplo, uma pessoa, um gestor no tático ali, que ele seja dominante. Só que ele tem um time que vai fazer o acompanhamento do consumidor. Serviço de acompanhamento ao consumidor. Vai botar alguém ali no saque. E aí ele tem que contratar o quê? Teoricamente, ele teria que contratar mais estáveis. E aí quando ele vai fazer a entrevista, tem um dominante, tem um estável. Ele vai falar, cara, eu vou pro dominante, porque esse estável é muito devagar. Tá imagina o gestor comercial seu conforme. É possível ter? Veja bem, é possível, mas não é o ideal. Sim. Mas o teu gestor lá, pô, ele tem 10 anos de casa, pô, ou você treina, ou então, né, disponibiliza ele para outra empresa. Mas ainda não quero disponibilizar, treina. E aí teu gestor comercial é conforme. Só que ele tem um time de 10, 15 influentes. Olha aí. Perfis que se opõem, né, nas suas características principais. Então, enquanto o time está falante, ele está quieto na dele, né, preocupado com o indicador, com o processo. Imagina isso. O desafio que é. Desafiador, né? Desafiador. Então a gente trouxe características aqui, como você faz para montar uma equipe de sucesso, como é que eu faço uma contratação mais assertiva. Acho que esse episódio 1 ficou top, hein, cara? Top demais. Top demais. E vale você, empresário, que está aqui nos ouvindo, empreendedor, profissional liberal. A gente quer saber mais sobre essas informações, mais conteúdo como esse. Esse foi só o primeiro episódio. Nós teremos vários episódios falando desse assunto mais na sua particularidade e aprofundamento. Então fica conosco, além dos insights que são mais importantes. Né? Exatamente. E eu acho que vale aqui para o nosso segundo encontro aqui a gente trazer, caramba, beleza, montei esse time. Como é que eu motivo esse time agora, hein? Fala de motivadores? Como é que eu motivo esse time? Como é que eu mantenho o meu time engajado? Como é que eu mantenho meu time produzindo? Por quê? Caramba, eu tenho uma equipe top, mas só que eles não estão me entregando resultado. Por que será? Por que será? Ó, cenas dos próximos capítulos. Pode ser o episódio 2, né? Já é, então fechou. Então, fechado, tamo junto. Então, galera, grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Manda aqui embaixo os seus comentários, as suas dúvidas e manda aqui também o nome do podcast, né? A gente ainda não tem o nome, opções. Né? Vamos lançar a enquete lá pra gente escolher o nome juntos. Por enquanto é podcast sem nome, episódio 1. Já tem nome que a gente pensou lá atrás, né? Barba e Bigode. Vou deixar só o bigode aqui, vai ficar Barba e Bigode. O Barba e Bigode. Beleza, Valeu, galera? gente. Então, nos vemos aí no próximo episódio. Tamo abraço. junto.